Bem, vamos conversar com o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores, porque o governo anunciou o novo salário mínimo de 1.420 e esse salário, ele teve a reposição da inflação mais um ganho real, graças a uma lei do deputado, que prevê uma política de valorização do salário mínimo, sempre com a reposição e ganho real. Seja bem-vindo, bom dia, deputado. Bom dia, Ari. Muito bom dia. Bom estar de volta aqui no seu programa nesse final de ano. E a gente agradece. Antes da gente fazer um balanço do ano legislativo na Câmara dos Deputados, vamos falar dessa lei especificamente. O que prevê essa política, deputado? Pois é, eu fui designado como relator da medida provisória que reajustou o salário mínimo em maio para 1.320. E parecia ser uma coisa apenas burocrática. Poderia ter sido uma coisa apenas burocrática, Ari, porque nenhum deputado iria votar contra a manutenção da medida provisória, né? Porque sabe que medida provisória tem força de lei a partir da sua publicação, né? Então o salário mínimo em maio foi para 1.320. Mas aí eu utilizei da prerrogativa de deputado e dos contatos com o governo federal para negociar que o meu relatório pudesse ser encorpado. E ele foi encorpado. Eu encorpei, incorporando a política de valorização permanente, que, portanto, a partir de agora, o salário mínimo, além da inflação, tem também o crescimento da economia nos últimos 2 anos. Por isso que o próximo salário mínimo irá para esses 1.420 a que você se referiu, quer dizer, além da inflação dos últimos 12 meses, tem também o crescimento da economia dos últimos 2 anos, que propicia esse aumento além da inflação. E a outra empoderamento da lei, Ari, foi que eu incluí no meu relatório a atualização da tabela do imposto de renda, que estava em outra medida provisória que o presidente da Câmara não tinha colocado para andar, estava parada. E graças a este artifício, a esta engenharia política, então o meu relatório saiu com o aumento do salário mínimo, com a política de valorização permanente do salário mínimo e com a atualização da tabela do imposto de renda, fazendo com que a faixa de isenção do imposto de renda subisse de R$ 1.903 para R$ 2.320. Na verdade, R$ 2.340, que é 2 salários mínimos. Então, até maio deste ano, quem ganhava até R$ 1.903 não precisava declarar imposto de renda. Agora, desde a aprovação desta lei, só quem ganha a partir de R$ 2.641 é que precisa declarar e pagar o imposto de renda a partir dessa faixa de renda. Então, 2 ganhos importantes que beneficiam milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, que, como você sabe, praticamente todo mundo declara imposto de renda, tirando quem ganha menos do que R$ 2.640, e muita gente ganha o salário mínimo, né? Tanto na forma de salário como na forma de aposentadorias, pensões e benefícios sociais. O Luiz Márcio, ele participa quase todo dia do programa, e ele disse assim: deputado Merlong, ao longo do ano, eu vi aqui na banca de sapateiro o senhor tentando taxar os super ricos e falando que seus colegas deputados não estavam deixando. No seu balanço, o senhor conseguiu taxar os super ricos, afinal? Bom, não é uma obra individual, é uma obra coletiva. Eu, de fato, defendo que o nosso sistema tributário seja aperfeiçoado. É Luiz Henrique, né? Luiz Márcio. Luiz Márcio, viu, meu Luiz Márcio? De fato, eu defendo isso com vigor e continuo defendendo. Alguns avanços, sim, já estão sendo incorporados, como, por exemplo, nós acabamos de aprovar aquela medida provisória que taxa os fundos dos paraísos fiscais, os fundos offshores, que não estavam sendo taxados, e os fundos fechados no Brasil. No Brasil a gente tem 2 tipos de fundos. Os fundos abertos, que é onde a maioria das pessoas que têm investimento aplicam. E esses pagam imposto de renda 2 vezes por ano. E os tais fundos exclusivos ou fechados, que só são acessíveis a quem tem a partir de R$ 10 milhões para investir, portanto, pouca gente, não é? Por definição, esses não estavam sendo taxados, Ari. E já aprovamos a lei que estabelece a taxação dos fundos exclusivos na mesma modalidade que são taxados os fundos abertos, que são os fundos em que a maioria das pessoas de classe média e mesmo pessoas ricas também investem. O senhor também anunciou a distribuição de 700 kits de irrigação para agricultores familiares e iniciou essa distribuição durante a 72ª Expoap.
Qual a importância da distribuição desses equipamentos, deputado? A importância é muito grande, veja, na verdade, incluindo a emenda que eu coloquei para a SADA, que foi essa que nós entregamos na Expoap, com a emenda que coloquei na Secretaria da Agricultura Familiar, na verdade nós chegamos a cerca de 1.100 kits de irrigação. É um investimento da ordem de R$1.300.000. Começamos a distribuir pelas da SADA. É um equipamento que permite a irrigação de uma área de quintal. Então, é uma área de 500 metros quadrados, portanto, dá para produzir o feijão verde, o milho verde, dá para produzir abóbora, dá para fazer um canteiro de hortaliças, enfim, dá para produzir um tomate sem agrotóxico, aquele tomatinho cereja. Então, fortalece a capacidade de segurança alimentar das famílias da agricultura familiar, ou mesmo da periferia, ao mesmo tempo que possibilita o acesso ao mercado. Um canteiro de 500 metros quadrados, se for bem trabalhado, segundo as regras mais modernas, poderia permitir a sustentação de uma família num padrão de classe média. Então, eu estou colocando com esta medida em parceria com o governo do estado, portanto, e com recursos federais de minhas emendas, uma tecnologia moderna à disposição de algumas centenas de pequenos produtores e produtoras do Piauí. Eu queria que o senhor fizesse, deputado Merlong Solano, um balanço do ano legislativo, esse primeiro ano do seu segundo mandato. Pois é, um ano assim, raciocinando em termos individuais, a minha grande conquista foi ter sido relator do aumento do salário mínimo e da atualização da tabela do imposto de renda. Também apresentei um projeto de lei relacionado ao Outubro Rosa, propondo, já foi aprovado numa das comissões, na Comissão de Saúde, propondo que, além daquelas campanhas de sensibilização com relação à prevenção ao câncer, houvesse também a programação de mutirões para ampliar as oportunidades de tratamento, tanto tratamento preventivo quanto mesmo tratamento corretivo, através de mutirões de cirurgias, de exames especializados, de consultas especializadas. Então, já foi aprovado numa comissão, deverá ir adiante. Mas, sobretudo, Ari, eu comemoro o fato de ser parte de um time. Qual time? O time do Partido dos Trabalhadores, que, liderado pelo presidente Lula, incorpora outras forças políticas. Eu, particularmente, sou do time do PT desde a origem, sou do PT desde a fundação. E comemoro o fato do presidente Lula ter conseguido iniciar o seu governo, nesse primeiro ano, com melhorias muito substanciais para o Brasil em diversas áreas, e com leis importantes aprovadas pelo Congresso Nacional a partir de uma negociação que não foi fácil. Veja, nós acabamos de aprovar a reforma tributária. A reforma tributária que deixa para trás um sistema tributário caótico, ainda do tempo da ditadura, que havia cerca de 5.000 legislações a serem observadas pelas empresas, em relação àqueles 5 tributos que são substituídos por apenas 2, né? O Imposto sobre Valor Agregado do âmbito federal, a CBS e o IBS no âmbito dos estados e municípios. Vamos ter agora só 3 leis, em vez de 5.000. Né? Uma para regular o imposto federal, outra para o imposto municipal e outra para regular os impostos seletivos, que são alguns impostos voltados mais para, digamos assim, tentar reduzir o consumo de alguns bens que não são bons para a saúde. Bebida alcoólica, pronto, não são bons para a saúde, e outros que não são bons para o meio ambiente. Veja só uma conquista de tal envergadura. A gente está se aproximando mais do que existe nos países mais desenvolvidos e mais modernos do ponto de vista tributário, né? São 170 países que adotam esse modelo. A gente estava atrasado, hein? Muito atrasado. E o deputado sabe do que fala, porque ele é economista de formação, inclusive professor da Universidade Federal do Piauí. O resultado desse sistema tributário caótico dificultava a vida das empresas, provocava muita judicialização. O valor do contencioso judicial tributário no Brasil corresponde a um produto interno bruto do Brasil. Ou seja, alguma coisa em torno de 12 trilhões de reais é o que está sendo discutido nesse momento na justiça por pessoas que se sentem, pessoas e empresas que se sentem lesadas pelo antigo sistema. Ou seja, os impostos foram judicializados. O empresário disse, não, isso aqui eu não devo não. Não, está me cobrando 2 vezes. E aí entrou na justiça, e o que o deputado está relatando é que existem 12 trilhões sendo discutidos na justiça. Já imagina se o governo perde
todas essas ações, o Brasil vai à falência, né? Sim, pois é. Isso aí talvez estivesse sendo bom para os grandes escritórios de advocacia, mas para o país como um todo, de maneira nenhuma. Mas eu também comemoro um novo marco fiscal, que é moderno, que é ágil, substitui o tal do teto de gasto, que era burro, porque estabelecia um congelamento do orçamento público federal, mesmo que a arrecadação aumentasse, não se podia gastar além da correção da inflação. O que estava provocando, Ari, digamos assim, um sucateamento da capacidade do governo federal prestar serviços em áreas importantes. E na área social as conquistas foram muitas. Muita. E o Congresso teve a sensibilidade de aprovar inúmeras medidas propostas pelo nosso presidente Lula. O novo Bolsa Família, que além dos R$600 garante mais 50 para cada criança de até 7 anos e também para os adolescentes, não é? A questão da volta do programa de aquisição de alimentos, a volta do farmácia popular. Você imagine quanto devia se sentir mal um cidadão ou uma cidadã que, ao ir a um médico, recebia um diagnóstico e uma receita para comprar lá 2 ou 3 remédios na farmácia. E aí batia a mão no bolso ou na bolsa e não tinha dinheiro para comprar o remédio. Quer dizer, quão mal devia se sentir essa pessoa. Meu filho está doente, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Está aí de volta a farmácia popular, entregando muitos remédios de graça, no caso daqueles de uso contínuo, e entregando os outros remédios com desconto que chegam a 90% do valor de mercado. Então, um projeto dessa envergadura me deixa orgulhoso de ser parte desse time. Fora outras conquistas. E o Minha Casa Minha Vida. Olha o Minha Casa Minha Vida aí. Importantíssimo, né? O déficit habitacional do Brasil, Ari, gira em torno de quase 6 milhões de unidades habitacionais. No governo anterior, embora tenha criado um programa com um nome bonito, Casa Verde e Amarela, ele não construiu nada na faixa 1. E qual é a faixa 1? É justamente aquela faixa voltada para quem ganha menos, para quem ganha até 2 salários mínimos. Que no Minha Casa Minha Vida, em alguns casos, pode até receber de graça. Na maioria recebe com subsídio que chega até 95%. E aí, resultado, tem gente recebendo casa para pagar uma prestação de R$80 por 5 anos apenas. Então, aquela pessoa não vai pagar a casa. Quem está pagando é a sociedade, através dos tributos que o governo federal direciona para a habitação. Para resolver 2 problemas. O da habitação, que a casa própria aumenta a dignidade da família, aumenta a segurança da família. Inclusive, a maioria das tituladas são as mulheres, por decisão do governo, porque ela quem mais é que sustenta o barco da família até a última instância, não é? Muitas vezes os homens falham nessa sua obrigação. E a questão do emprego. Incentiva a indústria brasileira, porque a construção civil é uma cadeia produtiva enorme. E quando chega na casa pronta ou no edifício pronto, muitos outros segmentos tiveram que se mobilizar produzindo insumos para a construção civil, para a empresa de engenharia poder construir o prédio. E a indústria da construção civil ainda tem uma vantagem, que ela emprega muita mão de obra desqualificada ou de primeiro emprego. Então também é muito importante. O que ainda é um problema sério do Brasil, essa questão da desqualificação profissional. Muitas vezes a economia quer crescer num ritmo mais acelerado, mas encontra em certas áreas dificuldade de ter a mão de obra qualificada para atender suas necessidades. Deputado Merlong Solano, um ano positivo, então. Quero agradecê-lo, tá? Parabenizá-lo por essa lei que é importante, de valorização da política do salário mínimo, porque a partir de agora o salário não vai poder ficar abaixo da inflação ou empatar, tem que ter ali um ganho real. Muito obrigado, excelentes festas para o senhor. O senhor pode também se dirigir à nossa audiência, se quiser, para desejar Feliz Natal e Ano Novo. Obrigado, Ari. Quero desejar a você, a todo o Piauí, você tem uma grande audiência, Feliz Natal, um ano positivo e também um ano novo melhor, porque eu acho que sim, vai ser um ano melhor. O Brasil avançou bastante, o Piauí segue junto nesse ritmo. Estou muito animado com as perspectivas que se abrem para o Piauí na área que ele mais precisa, que é na área do crescimento da economia. Essa questão da primeira etapa do Porto, da ZPE, que é um projeto antigo que vem desde o governador Wellington Dias, mas que amadurece agora. A questão do hidrogênio verde. O Piauí amadureceu como grande produtor de energias renováveis. Nós inauguramos o primeiro projetinho pequeno em 2009, lá na Pedra do Sal, um projeto de energia eólica, só com 70 megawatts de capacidade.
Hoje nós temos mais de 15 barragens de Boa Esperança em termos de energia eólica e solar produzindo energia no Piauí. A gente hoje é exportador de energia, Ari. E isso é que possibilita ao Piauí partir na frente na área do hidrogênio verde, que é uma energia totalmente limpa. Ao produzir uma energia elétrica totalmente limpa por um preço mais em conta, a gente poderá ter as indústrias começando a vir para o Piauí com mais força, e aí sim, a gente vai superar o atraso histórico que a gente tem em relação ao Brasil. Então, feliz 2024 para o Piauí e para o Brasil. E para você, Ari. Obrigado, deputado. Obrigado pela disponibilidade.